Bom dia, meninos. Aqui é o professor Cristiano, do Colégio Delos. Essa aula é para os meus alunos do primeiro ano, relacionado ao processo de desenvolvimento do trabalho ao longo da história, onde esse processo de desenvolvimento do trabalho que mais nos interessa é o processo de desenvolvimento do trabalho pós-revolução industrial. No entanto, para tentar compreender e entender o que foi esse processo de desenvolvimento do trabalho, a gente volta ali no processo de formação das primeiras comunidades na Idade Antiga, onde a principal forma de trabalho era o trabalho escravo. Logo em seguida, no processo de transição da Idade Antiga para a Idade Média, essa escravidão ela vai ser suprimida. Vamos ter um novo modelo de trabalho, que era a agricultura de subsistência, né, voltado para o consumo, através do modelo de servidão coletiva, ou através da sucerania e da vassalagem. A crise da Baixa Idade Média vai remodelar essa nova forma de trabalho, dando origem a um novo trabalho caracterizado como trabalho moderno, que é o chamado capitalismo mercantilista, certo? Construído e reconstruído através do processo das grandes navegações, expansão ultramarina. Então, quando se fala de trabalho, principalmente de trabalho moderno, ele passa por um processo de desenvolvimento. Obviamente, esse desenvolvimento ele vai se ancorar na chamada Divisão Internacional do Trabalho, que foi criada ali no advento da Revolução Industrial, com o objetivo de aumentar a produtividade. Qual é o objetivo da Divisão Internacional do Trabalho? A Divisão Internacional do Trabalho era você utilizar um curto espaço de tempo, certo? Sempre em busca de uma alta produtividade, certo? E essa forma de trabalho, né, que foi subdividida entre Fordismo, entre Toyotismo, né, que era a dinamização do processo produtivo, que vai ter como resultado final lá do Toyotismo o chamado just in time, né, era duramente criticado por Marx. Por quê? Porque Marx atribuía essa divisão internacional do trabalho como o principal elemento alienante da sociedade. Olha o que diz aqui, ó. Não é de hoje que se discute as influências tecnológicas na atual divisão do trabalho. O filósofo Karl Marx, por exemplo, relacionava o aparecimento da grande indústria com a divisão do trabalho. Essa divisão atribuía a cada parte do mundo funções econômicas distintas e faz com que o indivíduo, que antes fazia parte de todo o processo produtivo, se sinta fragmentado nesse novo modelo, certo? Agora, o trabalho, né, ele vai passar pelo seu processo de desenvolvimento. E esse desenvolvimento, ele vem desde a formação, né, do que nós caracterizamos, né, das primeiras comunidades da agricultura, passando, né, por o processo das grandes navegações, expansão ultramarina, que já lá no século XVI vai proporcionar já esse conceito de divisão. Olha o que está dizendo aqui, ó. A divisão internacional do trabalho, DIT, é resultado da lógica do funcionamento do capitalismo, ou seja, a divisão internacional ela tinha que atender uma determinada lógica. Que lógica que era essa? A lógica produtiva do consumo, que vem produzindo múltiplas formas de dominação de um país, região, por outros, através de dimensões econômicas, políticas, militares e culturais. O que significa isso? Significa a formação das grandes empresas, grandes indústrias, né, que vão ditar, através de uma indústria cultural, o padrão de consumo, né, ditar as regras comportamentais de uma sociedade. E isso sempre pautado nesse modelo de divisão internacional do trabalho, com o objetivo sempre de lucro e aumento de produtividade, sempre em direção de a redução, né, da participação desse trabalhador nesse processo produtivo, ok? Então, nós vamos aqui, ó, ao conceito da divisão internacional do trabalho, como nós estávamos trabalhando hoje cedo, que é o surgimento desse capitalismo comercial, certo? A primeira divisão internacional do trabalho veio com a expansão ultramarina, onde existiam aqueles que trabalhavam na agricultura e na extração de matéria-prima, onde essa matéria-prima, sobre o modelo do sistema colonial, através do pacto colonial, era enviada para a metrópole manufaturava essa matéria-prima e revendia para a sua colônia. Obviamente, esse modelo produtivo ele vai passar por um processo de transformação com o surgimento da indústria em 1750 a 1850. Aqui nós vamos ter a consolidação dessa divisão internacional do trabalho, que vem se fortalecer, certo? E se solidificar com o surgimento
das grandes organizações financeiras, que são os bancos. Só que o tema da nossa aula de hoje foi a organização do trabalho no âmbito da globalização. E quais são as características dessa organização do trabalho no âmbito da globalização? Primeiro, esse é o foco da aula. Como que o trabalho vai ser organizado nesse modelo neoliberal global? Primeiro, o Estado ele vai passar por um processo de terceirização, ele vai começar a terceirizar todos aqueles que exercem funções sob o âmbito e as ordens do Estado. A outra questão é um ataque constante às questões trabalhistas. Então, nós vamos perceber nesse novo modelo global uma redução dos direitos do trabalho, uma precarização, né, desse trabalhador através de elementos, como eu citei hoje, extremamente modernos, como a uberização, né, do mercado, onde indivíduos cada vez mais se jogam no mercado de trabalho informal, não tendo garantias nenhuma de sustentabilidade, sobretudo com a sua ausência em relação ao seu trabalho. Então, entender que a globalização, ela reduz os preços, né? Essa nova divisão internacional do trabalho na era global, ela vai reduzir os preços da mercadoria cuja qual você vai consumir. No entanto, ela vai precarizar o trabalho daquele que cede a sua mão de obra. Qual é o exemplo disso? Né? Esses aplicativos que nós utilizamos hoje para pedir alimento, comida, coisa nesse sentido, eles são a roupagem, a ressignificação de um novo modelo de trabalho. Esses aplicativos, eles são a representação dessa precarização do trabalho no mundo moderno, onde esses indivíduos trabalham para uma empresa que não tem relação trabalhista nenhuma com essa empresa, fazem entregas, né, para pessoas cujas quais também não são responsáveis pelo seu trabalho. Ou seja, não há uma parceria, ele não se sente protegido pelo Estado e muito menos exercendo a sua mão de obra. Ou seja, a globalização no mundo do trabalho precarizou, né, a mão de obra, reduziu os ganhos, fragilizou os sindicatos, terceirizou os serviços, né, mas garantiu ao consumidor vantagens, mas não aquele que exerce esse trabalho, ok? Então, novamente, a ideia da globalização é a precarização das leis trabalhistas, está diretamente ligado à fragilização dos sindicatos e a baixos salários. Salários não, baixa remuneração, ok? Muito obrigado, meninos. Vou interromper essa aula de hoje. Uma boa semana.